E nesse novo dia entrevista de hoje, nós convidamos a advogada Roseli Maestrello. Isso Ela é mesmo. advogada da TEAL e o nosso assunto hoje é um assunto, não vou dizer tão polêmico, mas é um assunto que vai dar barulho, porque mexe com planos de Isso saúde mesmo. e pode afetar atendimento de instituições destinadas à reabilitação. É isso? Bom Também. dia ou boa tarde, né, Roseli? Bom dia ou boa tarde. Quero agradecer ao convite, a oportunidade de expor um pouco da situação que, no momento, está sendo muito discutida nas redes sociais. É um assunto do momento. Estava para ser julgado pelo STJ na quarta-feira, foi suspenso novamente. E é uma situação de definir o que os planos de saúde vão ou não atender. Acho que cabe uma explicação do porquê isso aconteceu. Porque chegou ao como STJ. chegou. Primeiro, explicando que está no STJ e não no STF, porque se trata de uma questão de legislação complementar e não constitucional, Sim. como seria da competência do STF. Há um caso específico de uma pessoa que precisou de um atendimento pelo convênio médico, o atendimento foi negado, a pessoa judicializou e a questão chegou ao STJ. Quando é que as situações são judicializadas? Quando você se entende titular de um direito, esse direito lhe é negado por alguma razão e o assunto vai para o judiciário discutir se há ou não o dever de atender aquele direito. Né? Apesar de que plano de saúde negar atendimento não é novidade, é praticamente a regra, não a exceção. Infelizmente, é o comum. Está no contrato, está, e eles sempre, no máximo, te dão um vidrinho de dipirona. É o que eles tentam fazer, né? Mas o que acontece é o seguinte, a pessoa precisava de um procedimento, um determinado exame, o plano negou, ela entrou com uma ação na justiça e o juiz concedeu. E com base em que o juiz concedeu? Existe uma relação de aproximadamente 3.000 procedimentos que os planos de saúde devem atender. Mas existem situações que o que a pessoa precisa não está naquela relação, embora seja de 3.000, ainda há situações não contempladas. Quando nós judicializamos uma situação, os juízes têm interpretado de forma muito ampla no judiciário, com formação de jurisprudência e tudo sobre isso, que esse rol de cerca de 3.000, essa lista de cerca de 3.000 procedimentos divulgado pela Agência Nacional de Saúde, que regulamenta os planos de saúde, ele é exemplificativo, ou seja, estes são os procedimentos que os planos estão obrigados a atender. Mas, numa eventual necessidade, ele tem que ser interpretado de uma maneira mais ampla, como um exemplo do que deve ser feito. Então, os juízes têm concedido liminares por conta disso. Os planos de saúde estão reagindo, porque é evidente que isto modifica a situação econômica. Custo, a ganância não permite. Isso, não, mas eu não vendi isto para esta pessoa. Aí vem o juiz e diz, não, mas a Constituição diz que o atendimento tem que ser amplo e restrito, e se ela está pagando, tem que ser atendido, e os juízes estão dando liminares para isso. E foi para julgamento porque vamos decidir, então, se o rol é taxativo, só esses exames serão contemplados. O que não estiver escrito não vai ter. Nenhum juiz vai poder decidir favorável para o beneficiário. Forma jurisprudência, é isso? Forma uma decisão. Além, porque a jurisprudência é um parâmetro para você... Para outras decisões. Usar ou não, porque ainda fica com livre convencimento do juiz. A decisão do STJ, ela será vinculativa, não poderá mais decidir de forma ampla.
Então, o juiz qualquer juiz de primeira instância, vai se limitar ao que está no rol. Exatamente. Então, não vai adiantar judicializar quando o plano negar. E onde chegamos às instituições de reabilitação que podem ser afetadas? Que é o caso da TEOL. Sim, por exemplo, nós, numa reabilitação, e falamos na live sobre implante coclear, que estamos na semana do implante coclear. É aquele implante que vai dentro do ouvido. Vai dentro do crânio. Do crânio, né? Para a pessoa ouvir. Né? Completado por uma parte externa, que é o que habilita a pessoa a passar a ouvir. Este procedimento, ele é autorizado pelo SUS e pelos planos de saúde. Mas esse procedimento exige, por exemplo, um mapeamento, que é um acompanhamento onde faz-se a cirurgia, 30 dias depois faz a ligação dos eletrodos, a habilitação dos eletrodos, e em seguida vem um mapeamento que é controlar, regular e tornar aquilo confortável para o paciente. Este mapeamento, por exemplo, não está nessa lista de 3.000 procedimentos. Ou seja, eu vou dar um exemplo, assim, vou traduzir isso daí para um exemplo prático. O generoso, carinhoso e bonito plano de saúde lhe dá o pernil, lhe dá a forma para colocar o pernil, lhe dá o tempero, sal, pimenta, tudo. Perfeito. Com limão também. Limão também? Limão também. O limão endurece a carne. O cozinheiro sabe. E não te dá o gás. Exato. Você assa com o quê? Então, o plano de saúde, aí no caso, esses planos, eles eles contratam, né, uma parte... na verdade, eles são obrigados porque está na lista da Sim, ANS. eu falo, não é que eles dão, né? Eles contratam uma parte... Cobram por isso. Cobram, a pessoa paga e não é pouco. Exatamente. Aliás, eles pagam mal o médico também, né? Também. Eu fiquei sabendo quanto um médico ganha por consulta em plano de saúde. Te juro. O meu conselho, doutor, vai varrer a rua que o senhor ganha mais. Verdade. Pelo Por menos... isso que eles ficam com muitos empregos, muitas ligações, relações de trabalho, para poder ter um valor razoável. Eles são que nem o pato, né? Ficam polivalentes. O pato é polivalente. Ele nada, ele anda e ele voa. Só que ele não faz nada direito. Bem feito. Exatamente. Então, no caso da ATEAL, existe esse caso do implante. Procedimento que pode não estar, passar a não ser atendido com os convênios. E se, por exemplo, vamos dizer que o STJ, que a gente nunca sabe o que vem da cabeça de um juiz, né? Mas vamos dizer que o STJ diz que o plano de saúde tem razão. Vai aumentar muito o custo para Sim, o paciente? normalmente são procedimentos caros, né? E mais ainda, essas pessoas vão continuar pagando plano de saúde para atendimento daquilo que está permitido e vão sobrecarregar o SUS, que em tese seria para quem não pode pagar um plano de saúde, para a utilização daquilo que o convênio médico não atende. Então, acaba sobrecarregando realmente o SUS. O SUS, que é o melhor... Porque o SUS não nega nenhum atendimento. E o SUS é o melhor plano de saúde. Principalmente, acho que na nossa cidade, que tem uma saúde de qualidade. É rápido, atende... O nível de atendimento dos profissionais é excelente. Exatamente. Hospital São Vicente vive lotado. Os melhores profissionais Os melhores estão lá. Exatamente. Bom, voltando agora a essa perrenga, essa pendenga. Quais planos de saúde que estão contestando? Na verdade, não é a contestação de um plano de saúde, é desta ação específica de uma pessoa para um determinado plano de saúde, com uma movimentação social também de todos eles. O fundamento deles é que gera uma insegurança jurídica para eles. Contratei X e Y,
mas um juiz mandou que eu fizesse o Z, e o Z eu não combinei que eu ia fazer. E para isso eu vou ter um custo maior, vou ter necessidade de talvez até contratar profissional que eu não teria no meu plano de saúde. Faz sentido numa relação jurídica que nós já olhamos sempre para eles como alguém que quer negar tudo, né? Sim, mas a gente olha, por exemplo, os prédios ocupados por uma Amil, por uma Unimed. Sul-América. Eu não vou Todos falar do eles. Bradesco, porque o Bradesco rouba de outro lado. Ele é banco também, né? Mas são suntuosos. São então, eles têm dinheiro. Tá? Sim, porque se você até analisar o número de pessoas que contribuem para um plano de saúde, que talvez nunca utilize, porque é grande também esse número. Sim, sim. Pessoas que passam a vida toda, no máximo, em algumas consultas ou alguns exames de rotina, que não requer um tratamento de alto custo. Então, acaba sendo um lucro. É um lucro e com tanto. Com certeza, exatamente. E eles não querem abrir mão desse lucro. Não. Eles querem ganhar cada vez mais. Ou seja, generosidade e solidariedade são palavras que não estão no vocabulário deles. Então, e aí esta ação seria julgada na quarta-feira, saiu de pauta, houve uma prorrogação, até porque houve um movimento muito grande nas mídias, familiares, principalmente de autistas, também estiveram acorrentados na frente do STJ para a movimentação social que é muito, muito forte ultimamente, né? Então, saiu de pauta. Já tem o relator do grupo de ministros que vão julgar esse processo, já deu um parecer favorável para os planos de saúde. Tá? E em setembro, quando ele já estava, setembro de 2021, já estava em pauta para votação, a ministra Nancy Andrighi pediu vista. Por isso, ele saiu de setembro e voltou agora. E ela deu o voto dela desfavorável para os planos de saúde, na medida em que, no entendimento dela, isso restringiria em muito o acesso à saúde do beneficiário e também a limitação do avanço de tecnologia. Porque hoje nós temos doenças que já podem ser apuradas com uma determinada tecnologia que não estão contempladas lá. Então, restringiria este acesso. E o direito à saúde é constitucional e deve ser mais amplo. Né? Um exemplo é a cirurgia de tirar pedra de vesícula. Hoje é feita sem corte, com furinho, laser, né? Aliás, tem um procedimento de que pedra. Faz uma pulsão que estoura a pedra. Tem bombardeio da pedra, que nem mexe no cara, é de longe. Então, nem pensaríamos nisso 10 anos. 15 anos atrás. Então, são muitos. Felizmente, os avanços da ciência e da tecnologia são muitos. Haja vista agora, com a pandemia, em quanto tempo os laboratórios conseguiram desenvolver vacina que, felizmente, já nos protege, que, embora a gente ainda veja casos acontecendo, mas a gravidade é outra. Imagine se estivesse lá na relação... No tempo do Oswaldo Cruz. E hoje nós temos assim, a vacinação está sendo feita pelo SUS. Os planos de saúde não estão oferecendo vacinas. No começo andaram oferecendo, é por um preço absurdo, né? Um preço absurdo e tal, e felizmente o SUS fez uma intervenção e só pelo poder público, até para tirar essa possibilidade de cobrança. Mas, por exemplo, se estivesse lá nessa lista, que vacinas desenvolvidas com tal circunstância eles não seriam obrigados. Você estaria pagando um plano de saúde e não teria direito à vacina. Ou seja, um plano de saúde capenga. Sempre, né? Assim, já é naturalmente já restritivo. Né? E ainda com possibilidade de uma restrição ainda maior, fica difícil o coitado do povo brasileiro, né? No caso da TEAL,
ela é afetada só por esse tipo de implante ou tem mais procedimentos assim que os planos sempre tentam driblar? Na verdade, a Rateal tem um atendimento muito maior em relação ao SUS Sim. do que os convênios, embora tenhamos parceiros também nesse sentido. E o que tem, por exemplo, às vezes alguma manutenção de implante, coisas desse tipo, que não estão definidas lá, os planos de saúde negam e as pessoas precisam. Normalmente, a judicialização não é contra a ATAL, porque ela é uma prestadora Sim. de serviço, mas se vê impossibilitada, às vezes, de fazer um atendimento adequado. É como vender um carro sem assistência técnica. Perfeitamente. Perfeitamente, sem poder garantir depois que vai continuar recebendo através daquela parceria nossa com um determinado convênio e que a gente possa dar o atendimento que aquele assistido precisa. Dentro da ATAL, a gente coloca uma situação que a assistência ao portador desta necessidade especial existe um todo, a gente olha para aquilo como um sistema. A pessoa vem para um implante, depois começa uma reabilitação, e existe um sequencial de atendimento. E neste sequencial existe uma multidisciplinariedade. Então, ele passa pela fono, ele passa por uma pedagoga, ele passa por uma neuro e tal. E aí, se você tiver procedimentos que são excluídos, você fará uma interceptação desse atendimento sistêmico. Sim. E o assistido também, ele se torna empático, muitas vezes, ao profissional, à instituição, né? E, além do que, da ATAL, nós não temos um atendimento no mesmo patamar da ATAL, por exemplo, no município e na região. Então, você pode interromper um ciclo nesse sentido. Ou seja, um tratamento, vou falar procedimento, tratamento, que teria tudo para dar certo. E tudo num lugar só? Uma coisa assim perfeita. Tipo, sim, uma sequência determinada e programada. Uma linha de produção. Isso. Você entra hoje, daqui 30 dias você está 0 bala. Aí vem o plano de saúde fala, não, eu interrompo aqui. Chega. Essa parte eu não faço. E aí você interrompe as possibilidades sequenciais. E há casos, por exemplo, vamos dizer, que alguém coloque um aparelho lá, implante... Coclear. É difícil esse nome, coclear. Bom. É porque ele é introduzido na cóclea. Sim, então agora fica mais fácil. Então esse implante, digamos, ele vai ter um procedimento, vai ter uma sequência. Existe caso, por exemplo, ou se você conhece algum caso, de alguém que passou por isso e quando chegou essa interrupção do plano de saúde, eu não vou cobrir isso. A pessoa fala, eu pago. Não, dentro da ATAL nunca tivemos. Poucos são os casos de convênio, a maioria é de SUS. E no caso específico, tirando esse especial de mapeamento e tudo, a maioria dos serviços está na relação da ANS, porque trata de uma necessidade especial. Mas, se você tiver numa outra situação, que não exatamente uma doença que surgiu de repente, aí você vai ter dificuldade para algum atendimento nisso.